Você é uma daquelas pessoas que aonde você vai e você abre sua boca, as pessoas param para te ouvir falar. Provavelmente tu tem um conhecimento magnífico, tu tem um conhecimento grandioso e algumas pessoas já falaram, cara, isso que você fala é extremamente massa demais, esse conhecimento que tu tem é algo gigantesco, é algo maravilhoso. Ou provavelmente tu conhece um cara assim que é extremamente inteligente, tem um conhecimento acima da média, mas vive uma vida medíocre. Provavelmente tu tem um conhecimento maravilhoso, tu tem um conhecimento que poderia mudar sua vida, mas você está vivendo uma vida totalmente medíocre. E eu quero falar algo para você. Existem pessoas extraordinárias, pessoas maravilhosas, pessoas que mudariam o rumo do mundo, tá? Mas elas estão presas no sistema por causa que lá dentro elas acreditam que não são capazes ou pior, elas acreditam que não são merecedoras de algo bom, ou que aquilo que elas falam, daquilo que elas fazem não vai ajudar em nada. E o que acontece, gente? A gente está vivendo uma sociedade muito assim, tá? E que existem pessoas extremamente valiosas, talvez você seja uma delas, extremamente magnífica, mas lá no fundo não acreditam que são capazes, não acreditam que são merecedoras. A sociedade ela quer que a gente acredite nisso, tá? Muito. Eu vejo pessoas inteligentes, principalmente tu vê aí no Instagram, em algumas redes sociais, que você entra em Instagram ou tu vê pessoas que estão extremamente inteligentes ajudando outras pessoas a mudarem de vida, ensinando mentalidade, falando sobre propósito, falando sobre vida, ajudando outras pessoas, e tu olha os comentários e tu vê assim, olha lá que otário, gente comprando o curso desse cara que ensina sobre propósito, olha lá que otário, os caras comprando o ensinamento desse cara que ensina isso e ensina aquilo. E a sociedade quer que você seja exatamente assim. A sociedade ela quer que você acredite que você não é capaz e que você não é merecedor. E a pessoa que tem um conhecimento a entregar, tem algo valioso a entregar, ela olha esse tipo de comentário, ela vê esse tipo de pessoas e ela pensa, cara, isso é errado, isso é feio. Não, 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 presta atenção, isso não é errado, não é feio. Provavelmente tu tem um conhecimento aí dentro de ti, tu tem algo valioso e que esse conhecimento pode te gerar riqueza, pode transbordar riquezas, pode mudar até o rumo da sua vida. Mas dentro de ti tu carrega um inimigo invisível, mas esse inimigo invisível ele sabota muito você. E esse inimigo invisível ele diz: você não é merecedor disso, você não pode fazer isso, você não é capaz de fazer isso. E esse inimigo invisível, ele te sabota. E o que acontece? Existem diversas e diversas pessoas extraordinárias na sociedade, pessoas magníficas, pessoas que você nunca ouviu falar, mas que elas carregam dentro delas esse inimigo invisível, que diz que elas não são merecedoras e que elas não são capazes. Provavelmente essas pessoas elas tentam algo e nunca conseguem dar certo, fazem diversas coisas, mas nunca consegue atingir tal resultado, porque internamente dentro delas elas acreditam que não são capazes, ou pior, que não são merecedoras daquilo. E o mundo está perdendo pessoas incríveis, pessoas maravilhosas, por causa que essas pessoas elas acreditam que não são capazes e que não acreditam que merecem aquilo, não se valoriza. E aqui é que está a chave. O mundo hoje está aprendendo que conhecimento é tudo. Conhecimento é algo mais valioso que existe na face da terra. O conhecimento é o diamante, a pedra preciosa que dinheiro nenhum no mundo compra. E a galera está começando a entender que conhecimento é tudo, que conhecimento é o ativo mais valioso na vida do ser humano. A galera está começando a entender isso. E o que acontece? Tem pessoas que têm o conhecimento, têm o ativo mais valioso do mundo, mas elas têm algo dentro delas que é o senso de merecimento. Elas se veem como pessoas que não são merecedoras daquilo que elas têm. Elas não se valorizam ao ponto de chegar e elas venderem o conhecimento delas. Elas acham que eu não posso fazer isso, eu não sou merecedor disso. E a gente vai perdendo gente magnífica, pessoas extraordinárias, pessoas brilhantes, por causa desse paradigma. Isso é um paradigma é uma crença dentro dessas pessoas que elas carregam, que é posto pela sociedade, tá? E cara, no Brasil infelizmente é assim.
gente que tem um conhecimento, gente que tem algo a agregar, é visto como fanfarrão, é visto como uma pessoa que quer roubar, picareta. Tu já ouviu isso? Um dia desse eu fui entrar em um Instagram de um cara e ele falando sobre mentalidade. E literalmente aquilo que aquele cara tava falando era revolucionador, era algo que poderia mudar a vida de várias pessoas e estava mudando. E eu li um comentário, olha lá mais um coachzinho, olha só esse otário pegando dinheiro dos outros otários, tal. E eu fiquei analisando, cara, o tipo de pessoa que comenta esse tipo de coisa são pessoas que não estão fazendo absolutamente nada, que não estão criando absolutamente nada, não estão fazendo nada na vida e elas estão conforme a sociedade quer. A sociedade ela tem um medo gigantesco desse tipo de gente, por causa que o mundo ele está mudando e o mundo ele está entendendo que o ativo mais precioso do mundo é um conhecimento. Antigamente, para você ser uma pessoa rica, você tinha que ter uma grande empresa que atendesse uma necessidade gigantesca. E hoje em dia o mundo está mudando ao ponto de... Antigamente o antigo rico era aquele cara que resolvia problema. Quanto mais problema você resolvia, mais rico você ficava. Um exemplo era de um cara que abria mercadinho. Quanto mais pessoas ele ajudasse, mais rico ele ficava. Então, esses grandes mercados, pode ver que eles são muito ricos, esses donos de supermercado e açougue, por causa que, querendo ou não, eles ajudam as pessoas de uma forma que eles colocam comida na mesa dessas pessoas, eles colocam pão na mesa dessas pessoas. E o segredo da riqueza é quanto mais pessoas você ajuda, mais rico você vai ficando, mais bem financeiramente você vai ficando, você vai se destacando. Mas antes, para ser rico, você tinha que ter um açougue, um mercadinho, para você atender o máximo possível de pessoas, mas não. Hoje em dia, na nossa sociedade, está mudando. Quanto mais pessoas você ajuda na questão de mentalidade, de propósito, ou com o conhecimento que você tem, mais rico você vai ficando. Então, o conhecimento ele está mudando, não para algo físico, mas para algo energético. E a partir do momento que tu entender, o conhecimento está mudando para algo físico, para algo energético, para algo vibracional, tu vai mudar a tua vida, tu vai transformar muita coisa. E o que que acontece? Tem gente maravilhosa, tem gente extraordinária, mas e que não estão tendo uma vida boa, não estão vivendo uma vida boa, por causa que lá no fundo elas acreditam que não são merecedoras, elas acreditam que não merece aquilo ou que ninguém pagaria pelo conhecimento delas. E o que que acontece? Essas pessoas elas estão vivendo conforme a sociedade quer. Sociedade quer exatamente pessoas que pensam dessa maneira, para ter o controle disso, para ter o controle sobre a vida daquelas pessoas, para que elas pensem, cara, eu não mereço isso, eu não posso viver esse tipo de vida. E é exatamente isso que a sociedade quer, dominar essas pessoas, tá? E a gente vive no Brasil, e o Brasil ele quer que você tenha essa mentalidade de que você não merece, você tem um conhecimento incrível, extraordinário, mas você não merece de forma alguma que as pessoas te paguem para ensinar aquilo. E aí é até um senso de valor, o quanto você se valoriza, tá? Essas pessoas elas têm que ajustar a seguinte coisa nela, o valor interno delas. Elas têm que começar a se valorizar mais, se amar mais, porque se valorizando mais, se amando mais, elas conseguem automaticamente ver valor naquilo que elas falam, ver valor naquilo que elas trazem. E aí é que tá o ponto-chave, se valorizar e se amar mais. A partir do momento que você se valoriza e se ama mais, você gira aquela chavezinha dentro de ti, que é a chave do merecimento. E automaticamente, você se sentindo merecedor, você começa a conquistar tudo que você precisa conquistar. Se gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilhe, segue esse canal, tá? Para mais dicas, compartilhe com seu amigo se você achou essa mensagem relevante para sua vida, que você queira compartilhar com alguém. Até mais.